Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Vamos ficar todos de pé, por favor, também. O pastor William hoje pregou, palavra de Deus. As pessoas dando graças a Deus aí pela mensagem que foi pregada de manhã. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14. Nós vamos ler, na verdade, vamos ler o capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, versículo 21. 1 Reis, capítulo 16, versículo 21, diz assim: Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguiu a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra os que seguia a Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer, se você tiver uma caneta, faça um círculo em Semer, por favor. Já. Faça um círculo em Semer. De Semer comprou ele o monte de Samaria. Faça um círculo em Semer e coloque assim, nome de pessoa. Semer é uma pessoa. Amém, amados? De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, nós queremos bendizer o teu santo nome. Pedimos ao Senhor a sabedoria para falarmos. Pai, obrigado pelos cultos que nós tivemos hoje. Nós te agradecemos muito, Senhor. A nossa vida está em tuas mãos e o Senhor no controle de tudo. Pai, tem misericórdia de nós, que não conseguimos enxergar os detalhes da sua palavra, não conseguimos compreender 1 centímetro da sua escritura. Por mais que venhamos ler, se o teu Espírito não falar conosco, e se o Senhor não nos orientar, não vamos ter entendimento, Senhor. Então tenha misericórdia de nós, porque nós somos dependentes da sua visão, do seu entendimento, da compreensão que somente o Senhor pode dar ao homem. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja seja edificada nesta noite, como foi edificada pela manhã. Que sejamos um, como uma família no Senhor, abençoados pelo único e poderoso Deus. Pedimos a Ti por esta mensagem, Pai, por tudo que nós vamos falar, para que o Teu nome seja glorificado, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode sentar. A história dos samaritanos é uma história muito extensa, e para falarmos sobre isso, precisaríamos de muitas horas aqui para falarmos. Pastor William, que é muito mais enxuto do que eu nas falas, eu falo muito. Ele, mesmo sendo mais enxuto, subindo para pregar mais cedo, hoje de manhã ele terminou o culto 11h20 da manhã. Eu terminei o culto 12h10 da tarde. E a pregação durou 1h50. Falei demais.
nós entendemos que existem pontos que nós precisamos frisar para fazer a exposição da palavra de Deus, principalmente aqueles que são mais importantes para a igreja. E nós sabemos muito bem que para falar sobre o Evangelho de João, capítulo 4, nós precisamos contar um pouco da história para você entender por que havia tanta, mas tanta resistência no coração daquela mulher, da mulher samaritana. Por que ela ficou tão retraída quando Jesus vem ao seu encontro? Por que ela traz palavras de um peso muito grande, não de forma ofensiva para com Cristo, mas expondo aquilo que ela defendia e acreditava, e aquilo que foi passado para ela durante todo o período que ela viveu no meio dos samaritanos. Então a história, ela é muito extensa. A história é comprida demais. Quando nós vamos lendo as Escrituras, nós encontramos um homem chamado Salomão, que recebeu uma ordem de Deus, lá no capítulo de número 7, na verdade, no capítulo 6, 7, no 6 de Crônicas, 1 Crônicas 6, 2 Crônicas 6, Salomão faz a oração, uma oração muito forte, que a Bíblia nos mostra que ele se entrega, uma entrega total, uma dedicação. Falamos oração forte pela intensidade das palavras de Salomão, o posicionamento de Salomão quando ele vai se dirigir a Deus. E nós encontramos um homem muito dedicado acerca da consagração do templo. Davi, seu pai, era morto, e Salomão agora ele tem um grande desafio pela frente, que é cuidar do povo de Israel, reinar sobre Israel, que é um desafio muito amplo. E Deus aparece para ele dentro do templo. Na verdade, Deus aparece para ele em sonho, primeira vez, depois Deus se manifesta mais uma vez para ele, enquanto ele está fazendo os sacrifícios dentro do templo. E Deus diz para Salomão: olha, eu escolhi esse lugar, isso aqui é a casa de sacrifício, quando o povo chegar aqui para orar, eu vou ouvir, etc, etc. E Deus ainda fala muito mais com Salomão, dizendo: vou te abençoar, vou te dirigir pelos caminhos que eu dirigi seu pai. Aí Deus passa para Salomão as responsabilidades para o homem, que o homem tem as suas responsabilidades. E Deus começa a entregar a Salomão responsabilidades, que nós chamamos de responsabilidade humana. Deus dá a Salomão algumas responsabilidades. Por exemplo, Deus diz para Salomão assim: você não vai ter outros deuses perante mim, você não vai se curvar à imagem de escultura, tão somente caminho no mesmo caminho que o seu pai caminhou na minha presença, e eu vou abençoar o seu reinado será muito próspero, e você será um homem completamente abençoado em tudo o que fizer. A palavra de Deus nos mostra que Salomão, depois de muito tempo, depois de muitas riquezas, e muitas riquezas, Salomão, ele acabou tendo envolvimentos com muitas mulheres. E as mulheres que Salomão acabou se envolvendo eram mulheres que Deus havia proibido que o povo de Israel se envolvesse. O próprio Deus tinha colocado como ordem para Salomão, para ele não se envolver com nenhum tipo de mulheres que não fosse do povo de Israel, e não somente para ele. Deus já tinha dito isso para todo o povo de Israel, para não haver tipo de mistura com mulheres de outros povos. O capítulo de número 11 do primeiro livro dos Reis, vamos ler, por favor, 1 Reis, capítulo 11. Eu vou ler bastante, mas vou correr por causa do nosso tempo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, vamos abrir, por favor. 1 Reis, capítulo 11, vamos ler o versículo 1, diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor, e tinha 700 mulheres
princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. Então Salomão agora, ele não é aquele menino, né, de quando você lê Cantares, ele não é aquele homem maduro de Provérbios, ele já é um homem que está entrando na fase, não da velhice total, mas está caminhando para a velhice, o próprio texto vai mostrar isso. Salomão é um homem que teve muitas mulheres que aqueciam o seu corpo, mulheres que tinham um relacionamento com ele, só que eram mulheres que Deus havia proibido. Por causa dessa ação, Salomão, desobedecendo uma ordem divina, e veja, responsabilidade que Deus deu a Salomão, que ele não cumpre. E ele não agindo perante as suas responsabilidades, a ira de Deus se acendeu contra ele. Eu quero que você entenda, eu vou falar isso aqui só para questão de entendimento. Deus nunca perde o controle de uma situação, ele é soberano. A soberania de Deus, as pessoas confundem responsabilidade do homem com soberania de Deus. A soberania de Deus, ela também está na responsabilidade do homem. Só que Deus dá responsabilidade ao homem, responsabilidades ao homem, para que ninguém possa ficar inexcusável. O homem, ele recebeu da parte de Deus responsabilidade. Dá um exemplo aqui, lá no Éden. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, o pecado não está no jardim. Adão não havia transgredido no jardim, mas Adão tinha responsabilidade. Você pode ver que Deus dá ordem para Adão e ele tem responsabilidade. Veja que não é uma responsabilidade de Deus. Deus dá ao homem responsabilidades que ele tem que fazer. Ele tem que cumprir, por exemplo, obedecer. Obedecer é responsabilidade de quem? É responsabilidade nossa. Deus sabe que se eu vou obedecer ou não vou obedecer? Claro. Isso não fere a sua soberania como os arminianos defendem. Não fere de maneira nenhuma. Ele continua sendo soberano porque ninguém pode surpreendê-lo. Ninguém vai estar um passo à frente de Deus, ninguém vai conseguir delubriar. Como é que é a palavra, pastor William? Dilubriar a Deus. Ludibriar. Ninguém vai conseguir ludibriar a Deus. Ninguém vai conseguir botar, se esconder atrás de uma folha de figueira, como Adão tentou se esconder. Deus já tinha visto tudo, ele já sabia de todas as coisas, e ele quis que acontecesse assim. Então, as nossas responsabilidades que estão sobre nós, elas devem ser cumpridas, mas Deus, sendo soberano, ele já sabe se nós vamos cumpri-las ou não. Nós vamos ser sentenciados, se essa for a vontade de Deus, cumprindo diante das nossas responsabilidades ou não. Porque ninguém vai ser salvo pelas obras, o homem é salvo pela graça. É uma loucura falar sobre esse assunto e vai dar nó na tua cabeça e outro dia eu entro nesse ponto aqui. Mas você vai vendo que Salomão ele tem uma responsabilidade que ele não cumpre. E isso vai acender a ira de Deus contra Salomão. Você pode pensar assim, mas aí não é justiça da parte de Deus ficar irado com Salomão, porque Salomão ele vai transgredir. Se Deus sabia que Salomão iria transgredir, por que que ele deixou Salomão transgredir? Por que que ele não vai agir antes da transgressão de Salomão? Pensa, ele é Deus. Ele dá responsabilidades a cada um de nós aqui, e nós seremos julgados por aquilo que praticamos. Você acha que Deus vai julgar alguém por aquilo que ele não praticou? Todo mundo aqui nasceu praticando mal. Então todo mundo é julgado. Se eu transgredir amanhã ou transgredir agora, o julgamento é o mesmo. Eu só não sou julgado quando eu sou alcançado pela graça. Fora isso, o julgamento continua o mesmo, não muda nada. Então a ira de Deus, ela permanece a mesma sobre pecado. A ira de Deus não muda sobre pecado. A ira de Deus muda sobre a vida de quem está debaixo da graça. Porque deixa de ser ira e se transforma em amor. Por causa de Cristo que se revelou ao homem. Fora isso, a ira continua a mesma desde o jardim do Éden. Quando o homem cai.
Não muda. É a mesma ira. Deus está irado com o homem. A ira de Deus se acende contra Salomão, aqui, porque uma responsabilidade foi quebrada. Não é porque Deus não estava irado. A ira de Deus sempre está acesa. Eu não sei se você consegue entender isso. A ira de Deus nunca se apaga. A ira de Deus nunca vai se apagar. Tem gente que fala, Jesus apagou a ira de Deus. Não! Jesus, ele apagou a ira de Deus sobre os salvos. Sobre os não salvos, a ira de Deus continua acesa. É esse ponto que muitas pessoas não conseguem entender. O salvo, o redimido, o transformado por Deus, ele não vai deixar de transgredir. A diferença é que quem nasceu de novo transgride, o Espírito revela, mostra a ele, convence ele que ele está errado. Esta pessoa corre para Cristo, se arrepende dos seus pecados e procura ser um cristão melhor a cada dia que se passa. Diferente daquele que não nasceu de novo. Ele transgride, continua transgredindo, amanhece transgredindo e vai caminhando a passos largos até ele ser sentenciado debaixo da ira de Deus. Então existe uma diferença de você ter nascido de novo, de ser uma mulher nascida de novo, de um homem nascido de novo, porque o nascido de novo, ele não deixa de pecar. O nascido de novo, ele continua sendo pecador. A diferença é que a graça salvífica se revelou a ele, por causa disso, a ira de Deus não se manifesta sobre o salvo. Mas aquele que caminha debaixo do pecado e vai vivendo a sua vida pecaminosamente, a ira de Deus permanece sobre ele e prova que ele não é um salvo. Porque o salvo vai transgredir, mas ele vai abandonar a sua transgressão e vai andar em novidade de vida. Essa é a diferença. Salomão, no final da vida, muitos defendem e apoiam que Salomão foi salvo. Muitos dizem, Salomão foi salvo. Outros dizem, Sansão foi salvo. Olha, nós vamos saber de muitas coisas no juízo. No grande dia nós vamos saber. Mas o texto nos mostra que a ira de Deus se acendeu contra ele. E qual foi a sentença que veio sobre Salomão? Nenhuma. A princípio, Deus não vai o sentenciar aqui. Porque o próprio Deus vai dizer, eu estou resumindo, você pode ler depois o capítulo inteiro. Deus vai dizer, eu não vou trazer a sua maldade nos seus dias. E eu não vou fazer isso por causa de você, Salomão. Eu não vou fazer isso porque eu tenho uma palavra liberada sobre a vida do teu pai, eu tenho uma aliança com teu pai, eu liberei uma palavra sobre a vida do teu pai, e por causa do teu pai eu não vou cumprir em seus dias a minha ira. Porém, eu manifestarei a minha ira sobre a vida dos teus filhos. O que você está fazendo agora, Salomão? Os seus filhos provarão. Os seus filhos vão sentir na pele o que vocês estão fazendo agora. O que você está fazendo agora. A história nos mostra que Deus vai levantar um profeta. Profeta Aias. O texto, vamos ler por favor, igreja, por favor. Vamos ler aqui. Capítulo de número 11 ainda. Versículo 26. Eu estou correndo. O versículo 26 diz assim. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei, e esta foi a causa por que se levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo, e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço habilidoso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. E sucedeu, neste tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e este se tinha vestido de uma capa nova, e estava a sós os dois no campo. Aias pegou na capa
nova que tinha sobre si e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote. Veja que Salomão ele está idolatrando. Quem está dizendo que ele está se curvando para a imagem de escultura não é simplesmente o autor do livro dos reis. Quem está dizendo que ele está se curvando para a imagem de escultura é o próprio Deus através do profeta. O profeta, ele está dizendo: olha, Jeroboão, você que é um homem habilidoso, você que é um homem cheio de capacidade, esforçado, Deus manda eu te dizer, pegou a capa que estava sobre si, cortou a capa em 10 pedaços, mostrando o que iria acontecer com as 12 tribos, e corta as capas em 12 pedaços, só que ele pega 10 pedaços e dá 10 pedaços nas mãos de Jeroboão, dizendo: olha, 10 tribos hão de ficar sobre as tuas mãos. Porém, eu vou deixar uma tribo nas mãos do filho de Salomão. Não é por causa dele, é por causa de Davi, o meu servo. Aqui começa a desenrolar e aparecer a divisão lá de João 4. Tudo vai começar por causa de uma transgressão e por causa de uma irresponsabilidade de Salomão. Porém, tudo que está acontecendo está dentro do plano soberano de Deus, que está sendo estabelecido para um propósito final. A soberania de Deus está aqui, até no erro que Salomão comete. Até na transgressão que Salomão vai cometer, nós encontramos a soberania de Deus. Até na divisão das tribos, nós encontramos a soberania de Deus. E agora, Jeroboão tem uma responsabilidade. Só que o filho de Salomão, que é Roboão, ele também vai exigir a sua posição. Aqui nós não temos tribos divididas ainda. Nós temos um Israel com um rei, que é Salomão. Nós não temos 2 reis, nós temos um Israel com um rei. Mas quando Salomão morre, após a sua morte, que as divisões vão começar. Porque Roboão, ele começa a fazer exigências. E aí ele vai procurar as pessoas mais velhas que andavam com o seu pai, os anciãos, que eram experientes, mais maduros, sabia como lidar com o povo, sabia como lidar com as coisas. Roboão chega para esses homens mais velhos e faz a seguinte pergunta: vem cá, como que vocês acham que eu devo me portar com o reinado, com as pessoas do reino? E aí os anciãos falam assim: olha, você deve tratá-los bem, você deve tratá-los com amor, com respeito, você deve cuidar deles como cuidou o seu pai. Só que os conselhos que foram dados a Roboão pelos anciãos não são aceitos. Ele não aceita os conselhos. E o que ele faz? Ele vai se aconselhar com pessoas que foram criadas com ele. Ele vai se aconselhar com jovens. Ele vai se aconselhar com pessoas imaturas. Com pessoas que não têm nenhum tipo de maturidade para entender acerca das coisas. Em primeiro lugar, das coisas do reino, das coisas que envolvem questões espirituais, questões não somente espirituais, mas coisas secundárias para o reino, que o pai dele estabeleceu. E ele vai tomar conselho com pessoas que não têm essa maturidade. E a Bíblia vai nos dizer que o conselho foi esse aqui, ó: se o teu pai oprimiu, oprima muito mais. Coloca julgo sobre todo mundo, olha, bota um peso muito maior, olha, não dá mole não, em outras palavras. Se você tratar eles com mão fraca, se você ficar agindo, não, pesa a mão mesmo. Pesa a mão, Roboão, não deixa essas coisas acontecerem. O resultado foi
que Jeroboão, ele vai tomar para si 10 tribos, eu já vou ler com você, porque muitas pessoas não aceitam. Roboão agora vai ter que fugir, vai ter que descer, aí há a divisão, porque 2 tribos vão descer com ele para Jerusalém, e 10 tribos vão ficar com Jeroboão em Sicar. E aí começa a divisão, e agora tem 2 reis. Um rei que reina em Jerusalém, que é Roboão, e um rei que reina em Sicar, que é Jeroboão. Mas aqui nós temos um problema, e um problema muito sério, porque tanto o povo que fica com Jeroboão conhece o Deus de Israel. O povo que desceu com Roboão conhece o Deus de Israel. Os 2 povos sabem que só há um Deus. Os 2 reis sabem que só se deve adorar um Senhor. E os 2 sabem também que só existe um lugar que se deve prestar culto. O templo está em Jerusalém, onde está Roboão. Aqui onde está Jeroboão não tem templo. Como que o povo que ficou com ele vai adorar a Deus? Para adorar a Deus, para apresentar os sacrifícios, vai ter que descer para Jerusalém. Para prestar culto a Deus, vai ter que descer para Jerusalém. Mas se descer para Jerusalém, será que o povo volta? O que nós vamos fazer para o povo não voltar? Essa era a mentalidade de Jeroboão. Espera aí, se nós permitirmos essas coisas, vamos ler, por favor, capítulo de número 12, versículo 21, aqui já acontece a divisão, estou resumindo por causa do tempo. Versículo 21, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. Olha o que Deus fala para Roboão. Você quer descer para Sicar, para brigar com seus irmãos? Você quer descer para lá para matar os seus próprios irmãos? Deus está dizendo: quem fez isso fui eu. Você vê que a soberania de Deus está aqui. Deus falando: eu fiz isso. Não é obra do acaso. Não é coisa que aconteceu porque tinha que acontecer. Não, eu fiz isso. Eu estabeleci isso. Deus manda Roboão ficar no canto dele lá em Jerusalém. Fica aí no seu canto. Permanece aí no seu canto. Lembre-se, preste atenção. As palavras do profeta Aias para Jeroboão foi uma. Olha as palavras do profeta para Jeroboão. Se você obedecer, eu vou te abençoar, Jeroboão. Você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Deus prometeu abençoar até Jeroboão. Se ele andasse no caminho estabelecido. Mais uma vez, responsabilidade. Nós vamos ver Roboão aqui. Deus dá a ele uma ordem para ele não sair de Jerusalém. Responsabilidade. Fica aí, obedeça. Jeroboão, a mesma coisa. Anda no caminho. O profeta fala para ele andar no caminho. O profeta diz para ele andar, para ele obedecer. Os dois recebem responsabilidade. Deus entrega responsabilidade para os dois. E você vai vendo que para os dois, principalmente para Jeroboão, existem promessas feitas da parte de Deus para ele. Mediante as responsabilidades. Se você ler o capítulo de número 11, você vai encontrar aqui Deus falando: eu vou entregar o reino nas suas mãos. Vamos ler aqui, só para questão de entendimento. Questão de entendimento, capítulo 11, versículo de número
34, versículo 34. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei, príncipe, todos os dias da sua vida por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e esta darei, e a seu filho darei uma tribo, porque para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei, reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Deus está falando para Jeroboão, Jeroboão, você vai ser rei sobre tudo o que desejar a tua alma, cara. Deus está dizendo para ele, eu vou colocar você lá, e você entende. Você vai começar a entender o que a Bíblia diz sobre quem estabelece reis e quem remove reis é Deus. Quem os coloca e quem os tira é Deus. Porque Ele é soberano. Veja que Ele está dizendo, olha, caminha aqui. Alguém está me ouvindo? Anda aqui. É só isso que eu estou dizendo para você. Anda aqui. Obedeça, é uma responsabilidade. Caminha nessa vertente aqui. É só isso. Você vai reinar sobre tudo o que desejar a sua alma. E ao mesmo tempo, o lado de lá também seria abençoado, porque Deus está dizendo, vou dar o reino, um reino só para o filho. Por causa do meu servo Davi. Veja que Deus está entregando responsabilidade para os dois. Existem duas aqui responsabilidades. E quando nós voltamos para o texto, nós encontramos Roboão querendo descer para brigar e Deus não decide. Deus diz que não vai para descer, dizendo que foi ele que fez aquilo, que foi ele que executou aquilo, que foi a vontade dele estabelecida ali. Mas aí a história, vamos continuar lendo, por favor, mostra que Jeroboão vai ter um problema. O povo tem que descer para Jerusalém. Faz o quê, pastor William? Faz o que para o povo não ir para Jerusalém? Porque o povo está assim, ó, o lugar de adorar é lá. O lugar de bendizer é lá. Todo mundo sabe, todo o Israel de Deus sabe que o lugar correto é lá. Mas tem um rei aqui, Jeroboão, que não vai deixar. E como faz para não deixar? O que vai executar para esse povo não ir? Porque o texto vai nos mostrar que ele está preocupado. Vamos ler. Capítulo 1, ele está dizendo, capítulo 12, versículo 25. 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. Vamos continuar lendo, igreja. Tenha paciência comigo aí, tá? Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. E dali edificou Penuel, e disse Jeroboão consigo, veja, ele falando com ele mesmo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei, tornarão a ele o reino de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém, veis aqui teus deuses. Veja, olha para cá, que Jeroboão agora, primeiro, antes dele buscar conselho, ele fica maquinando. O que eu vou fazer para não perder esse povo? Amém, igreja? Quem está me ouvindo? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para não perder esse povo. Gente, o que eu vou fazer? Eu tenho que procurar uma estratégia. Porque se o povo descer, não vai voltar. Ele já sabia disso. Aí ele vai trabalhar dentro da parte cultural. Ele quer mexer com a parte cultural. Você sabia que a cultura é um dos maiores vilões da igreja hoje? Vou te dar um exemplo. Todos nós que estamos aqui
tivemos uma fase de escola que, naquela fase de festa julina de escola, eu particularmente gostava muito. Quem é que não gostava de comer na escola aquela cocada, dançar, né, grudadinho? Eu dancei caipira. Alguém dançou? Dancei muito. Dançou, Eduardo? Caipira? Dancei muito. Era magrelo, canela fina, russa, né? Rapaz, eu bati o pé e levantava poeira e rodava, era uma coisa muito bacana. E eu gostei, eu fui criado nesse meio. Ali na rua Oliveira Rodrigues Alves, no Juriti, tinha um campo ali de esquina ali, ó. Antigamente, lembra disso, Marcelo? Não é daqui não, né? Não é Pastor William. Não lembra, não? Lá na esquina ali, ó. Lembra disso, Emerson? Lembra? Botava o parque ali, ele tinha festival de quadrilha ali na Oliveira Rodrigues Alves, dancei muito ali, enfim. Então isso eu carrego comigo há muito tempo. Coisas de cultura. A cultura, ela está envolvida na nossa vida o tempo todo. Tanto é que quando nós chegamos na igreja, o que acontece? Nós queremos que a igreja tenha cultura. Nós acabamos trazendo a cultura que nós tínhamos lá fora. Queremos trazer a cultura que nós tínhamos, que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o cristianismo, e queremos trazer a cultura para o cristianismo. E não bate. Não encaixa a cultura com o cristianismo. Tanto é que quando você vai fazer uma bagunça na igreja, muita gente gosta. Eu até entendo o povo que gosta. Eles gostam, não é porque eles são eles são analfabetos bíblicos, não. Mas é porque na cultura deles aquilo é normal. E apesar de ser aos olhos dele uma coisa normal, e não ter ninguém para dizer para eles que aquilo é anormal e não tem nada a ver com a Bíblia, eles vão passar o resto da vida numa cultura mundana misturada com a Bíblia, achando que aquilo é uma coisa que se pode fazer na igreja. Então você vai ver que as igrejas, quem está me ouvindo diga amém, ela tem trabalhado não somente com o cristianismo puro, ela tem trabalhado com o cristianismo cultural. Ela está pegando a cultura e está misturando com o cristianismo. Então você vai ver quadrilha, você vai ver festa, você vai ver... Eu vi, ninguém me falou, não posso falar o nome da igreja, senão me processo que vai para o YouTube, né? Mas eu vi, ninguém me falou, 4 máquinas. Sabe aquelas máquinas de pegar ursinho? Sabe? Dentro da igreja. Eu vi, ninguém me falou. Eu vi. Então o povo, ai que bom, nossa igreja é divertida. A sua igreja é herética. Ela é antibíblica. E o seu pastor está provocando a ira de Deus sobre ele. Como Salomão fez. Porque eu, como pastor, eu tenho responsabilidades. Como o pastor William tem responsabilidades. Que Deus me cobrará em cima disso também. Qual é a responsabilidade do pastor? Não sair da Bíblia. Pregar o que é bíblico, apacentar o rebanho com ciência, amor e sabedoria. São responsabilidades que Deus deu ao homem para serem executadas. Quando nós vamos lendo a história, aqui, para chegar no capítulo 4, deixa eu ver a hora. Quando nós vemos o capítulo de número 12 aqui, um homem desesperado, que vai trabalhar como estratégia para prender o povo. O que ele faz? Já que eu não quero que o povo vá lá, vamos manter eles presos aqui de uma forma cultural e vamos dizer que não tem nada a ver. Aí o povo chega aqui, eles não encontram aquilo que tinha lá, eles acham que aqui que é estranho, que lá que é legal. Está conseguindo entender a dificuldade que é pregar só o evangelho? Porque 80% das igrejas estão trabalhando com o cristianismo cultural. E quando ela chega numa igreja que só tem Bíblia, de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite, Bíblia de madrugada, ela fala, essa igreja não é para mim, porque eu não consigo me habituar com isso. É porque na corrente sanguínea dela corre cultura. Não o evangelho. E muita gente fica com medo,
como já acontece, não vai naquela igreja lá, porque se você for naquela igreja lá, você vai ficar maluco. Os pastores daquela igreja lá, eles não prestam. Eles ensinam vocês coisas que não tem nada a ver. O que é que não tem nada a ver? O evangelho? Jeroboão está com medo de perder as pessoas. As pessoas não podem vir num culto aqui, porque elas são ameaçadas a ficarem no banco, a perderem carro em suas igrejas. Sabia disso? Essas são as coisas que eu escuto. Se eu souber que vocês foram lá no Washington, vocês vão ficar no banco. Se eu souber, se chegar no meu ouvido aqui, vocês perdem o cargo. Será que nós somos leprosos, pastor? Hein, Marco? Então eu digo para você, a mesma divisão que aconteceu com Roboão e Jeroboão vai acontecer e já está acontecendo nos nossos dias. Um povo que vai cultuar no lugar certo, da maneira certa, do jeito que Deus quer. E um outro povo que vai cultuar do seu jeito, da maneira que acha certa e do jeito que eles querem adorar. Porque Jeroboão vai fazer isso. Leia o texto. Eu já estou indo lá para o capítulo 4 já. 8 horas eu chego lá. Versículo de número 27. Versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeste subir da terra do Egito. Pôs um em Betel, outro em Dan, e diz: e isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro, e Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia onde? É só igual. E sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos, que levantara, e no 15º dia do 8º mês, escolhendo a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel e subiu para queimar incenso. Tudo o que ele quis fazer, ele fez desobedecendo o que Deus havia ordenado. A responsabilidade, ó, nem aí. Ele fez aquilo que ele disse: eu quero fazer e vou fazer. Vou executar. O texto diz que o filho dele ficou doente, porque a ira de Deus se acendeu contra ele. Ele chamou a esposa, olha para cá rapidinho. Quem está me ouvindo de bom grado ainda, diga amém. Chamou a esposa e disse assim para a esposa: vai lá no profeta Aias e pergunta a ele o que vai acontecer com o meu filho, com o nosso filho. Mas quando você for, passa uma maquiagem, bota um véu na cara, porque o profeta já está velho. Mas o Espírito de Deus não envelhece. Amém, igreja? O profeta está velho, o olho dele está escuro já. Aí vai a mulher de Jeroboão na ponta do pé assim, ó. Só que antes dela ir, Deus já falou com o profeta: a mulher do Jeroboão vai vir aí. Ela vai vir aí cheia de historinha, cheia de ladainha. A mulher do Jeroboão, cuidado, profeta velho, ela vai vir. Aí ela veio, vamos ler o capítulo 14. Estou correndo. Capítulo 14, versículo 1. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse este a sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te
para que te não conheça que és mulher de Jeroboão, vai a Siló, eis que lá está o profeta Aias, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez, levantou-se e foi a Siló, e entrou na casa de Aias. Aias já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecidos, por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente. Assim e assim falarás, porque ao entrar fingirá ser. Deus falou ao profeta: ela vai vir cheia de fingimentos. Eu estou te avisando que é ela. Verso 6. Ouvindo Aias o ruído dos seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra a mulher de Jeroboão. Deu nem tempo. Ela botou a mão na maçaneta da porta. O profeta de dentro: entra a mulher de Jeroboão, sua falsa. Eu já sei que é tu. Sei, porque Deus já falou comigo. Ela veio. Versículo 6. Entra a mulher de Jeroboão. Por que fingis assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Eu tenho uma palavra para você. A palavra já estava na ponta da boca do profeta, da língua. Se quer saber sobre o menino, vai morrer. Essa é a palavra. E outra coisa, teu marido vai perder o trono. Outra coisa, os cachorros vão comer a carne de todos os descendentes do seu marido. Outra coisa, não vai sobrar um descendente do seu marido. O Senhor vai devastar todo mundo do sexo masculino que estiver em linhagem com o seu marido. Está ouvindo, mulher de Jeroboão? Essas são as duras palavras que Deus tinha para entregar para ela. Filho vai morrer, marido vai morrer, os descendentes vão morrer, vai morrer todo mundo. Porque Deus, agora, está mais uma vez mostrando para o homem: quem estabelece sou eu. E quem remove sou eu. Eu executo os meus juízos da maneira que me apraz. Ninguém pode dizer assim: eu não vou fazer a vontade de Deus. Não faça. Deus vai lá e te remove. Porque a vontade dele vai ser feita querendo você ou não. Ele é Deus. Alguém consegue entender isso? Não dá para discutir. Tudo isso que está acontecendo está debaixo da soberania de Deus. Para eu chegar em João 4. Eu estou chegando lá. Tudo isso. Até que se levantou um homem, eu estou resumindo, um rei, honre, já li com você no capítulo 14, que vai lá, compra, morreu todo mundo, né? Foi todo mundo devastado. Aí esse rei vem, se levanta, né? Vem o reinado de Asa, estou resumindo. Aí Onri vai e compra de Semer as partes que outrora pertenciam a Jeroboão. Foi tomada a terra, todo mundo morreu. Aí Semer, que virou dono daquele monte, botou o nome daquele lugar ali de Samaria. O nome é Samaria por causa de Semer. Está vinculado ao nome dele. Samaria vem de Semer, porque a terra era dele e ele colocou o nome. Só que o tempo passa, igreja. Estou resumindo para você. Os assírios, eles vão tomar conta de tudo. Eles vão varrer ponta a ponta. Os assírios, uma nação poderosa. Eles vão varrer ponta a ponta. Ele pega o reino do norte ali, ó. Eles varrem ponta a ponta. Eles vêm batendo todo mundo vem batendo. E não só o reino do norte. Eles vão tomando outras nações, outros povos, outros reinos. E vai trazendo um monte de estrangeiro. O capítulo 17 do segundo livro dos Reis, abra por favor, mostra a bagunça que vai acontecer aqui. Segundo Reis, capítulo 17. Olha isso aqui que interessante.
Segundo Reis 17. Assim que você encontrar, diga amém. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 24. O rei da Síria trouxe gente. Conta comigo, tá? Quando for passando os nomes aqui, você vai contando, tá bom? O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram posse de Samaria e habitaram nessas cidades. Então o rei da Síria, olha para cá, o que o rei assírio fez? Como ele foi tomando posse de muitos territórios, ele pegava os povos, os mestiços, aquela mistura, gente de Babilônia, gente de Cuta, gente de Ava, gente de Sefarvaim, e colocou para habitar dentro de Samaria, que era povo de Israel. Só que os homens, quando chegaram em Samaria, se relacionaram com as mulheres que lá estavam, e começou a nascer um povo mestiço, uma mistura. Por quê? Não há mais na corrente sanguínea desses que vão agora nascendo sangue puro. E agora começa a mistura, e aí vem o povo em si, a crescente de um povo samaritano, literalmente falando. Não é samaritano porque eles vêm de um país samaritano. Acorda, não tem um país, país samaritano, não é um país samaritano. Eles são judeus mestiços. É uma mistura muito grande. E esse povo aqui, os samaritanos, eles têm uma cultura. Porque Jeroboão, ele levantou lá em Sicá um templo, eles aprenderam a cultura deles, que fora passada para eles, era que o lugar de que se cultuar agora é ali em Sicá, que o lugar de se adorar a Deus é ali, e isso foi entrando na cultura, foi passando, e as gerações que vieram depois, culturalmente se habituaram e acreditaram que o lugar que era para se adorar a Deus era ali, e não mais em Jerusalém, como os judeus defendiam. É nesse quadro, nessa mistura, nessa bagunça toda, que Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana. Os judeus, eles tinham tanta repulsa dos samaritanos, esse povo misturado, que porque os judeus eram exclusivistas, eles se achavam os melhores de todos, que Deus era só deles, que o Senhor era só deles, eram exclusivistas. Os judeus, eles olhavam para os samaritanos com tanta repulsa, que eles codificaram uma lei. O Sinédrio codificou uma lei, e essa lei você encontra em livros, em comentários bíblicos, você encontra na própria história, Joséfo fala sobre isso. Eles codificaram uma lei, olha a lei deles. Dentro da lei codificada, eles falam assim, que a mulher samaritana, ela é tão impura, mas tão impura, que ela menstrua desde o dia que ela nasce, deixando assim toda mulher samaritana impura desde o seu nascimento. Então um homem judeu, ele não podia nem sequer falar com uma mulher samaritana. Quanto mais uma mulher samaritana, que dentro da cultura dos judeus, ela estava com um ciclo menstrual. É aí que Jesus entra para quebrar protocolos. Jesus, ele não caminha na linha do povo judeu, ele quebra o protocolo estabelecido pelos judeus. Não pode tocar em leproso, porque é imundo. O leproso, dentro da liturgia judaica, era alguém que deveria ficar excomungado num canto. Aí Jesus vem e tem relacionamento com o leproso. Dentre os 10 leprosos que ele cura, o único que volta para agradecer, samaritano. Você vai lendo a história, você vai ver que Jesus entrou numa aldeia de samaritanos. Você vai lendo toda a história bíblica, aí eu abro um parênteses aqui, você vai ver que Jesus
vai dar ordem para os seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: vão pregar o evangelho. Não parem em territórios gentios e nem passe pelo caminho dos samaritanos. Olha o que Jesus fala para os discípulos, que não é para passar pelo meio dos samaritanos. Como é que ele agora vai explicar para os discípulos que ele está conversando com uma mulher samaritana se ele disse que não era para passar pelo meio dos samaritanos? O capítulo 4 de João é lindo. Sabe o que é lindo? Lindo. Mostra aqui dois tipos de igreja. Diga assim: a igreja que precisa ser tratada e a igreja que precisa ser resgatada. A que tem que ser resgatada é a mulher samaritana. E a que tem que ser tratada saiu para comprar comida. Amém, igreja? Perguntinha para você. Você é que tem que ser resgatada ou a que tem que ser tratada? Eu vou explicar já. Vamos para o capítulo 4 de João. João 4. João capítulo 4. Versículo de número 4. Eu vou poupar de ler o versículo 1, 2 e 3, porque as informações mostram sobre o batismo ainda de João Batista lá, e por que Jesus saiu de lá. Então vamos para a história direto. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, e chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. E cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora. Que horas é a hora sexta? Meio-dia. Diga comigo, meio-dia. Alguém aqui no nosso meio gosta de fazer compra meio-dia? Andar no sol meio-dia. Alguém no nosso meio aqui gostaria de cavar poço meio-dia? Sentar para bater um papo meio-dia. Você acha que o lugar que Jesus está tem sombra? Então ele está debaixo do sol de meio-dia. Qual o país que ele está? Israel, né? É quente? Demais. Será que está calor? A pergunta é, por que essa mulher foi sozinha? Não tinha ninguém na rua esse horário, né? Já se perguntou por que ela está sozinha? Fala, gente. Fala que está sendo gravado. Fala. Porque ela é samaritana? O que, Juliana? Porque ela não queria ser vista por quem? Por quem? Você já parou a pensar que aquela mulher, ela mesma se isolava? Eu li 4 comentários ontem acerca do assunto. Os quatro comentários apontavam para a mesma linha. Que a vida que ela levava, a vida que ela vivia, fez com que ela se isolasse das outras mulheres. Por vergonha e etc, etc. Ela não está ali por acaso. O horário de tirar água não era meio-dia, o horário de tirar água era pela manhã bem cedo. Ou quando o sol já estivesse se pondo. Ela vai só. Jesus, o lado humano de Jesus, está fadigado, por isso que ele está cansado e com fome, cansado e com sede. O que impressiona é que Jesus está sozinho. O que chama a atenção é que os discípulos de Jesus não estão ali. Aonde os discípulos de Jesus estão? Foram comprar comida aonde?
3 dias de caminhada, tá? Para chegar onde ele chegou. Você acha que eles andaram 3 dias de caminhada para ir comprar comida? Para depois voltar mais 3 dias? Eles foram comprar comida de quem? Mas eles não comem comida de samaritano. Como é que faz? Hello? Hello, tem alguém aqui? Crente? Faz como? Você consegue entender um nó na cabeça? Jesus está trabalhando neles também. Jesus está tratando neles também. Vai lá se misturar com os samaritanos. Vai comer comida que eles... Que a comida era colhida. Plantar para colher. Vai lá comprar da mão de samaritano. Você consegue imaginar Pedro conversando com o samaritano? Dá 1 quilo de arroz aí. E um samaritano dando para Pedro? Você consegue entender o que Jesus está fazendo dentro? Os discípulos não entenderiam Jesus conversando com uma mulher que tinha 5 maridos. Os discípulos tinham preconceitos. Como muitos de nós temos. Nós somos uma igreja, às vezes, preconceituosa. E Jesus tem que tratar isso na gente. Alguém está me ouvindo? Ou não? Consegue imaginar? Você consegue ver Jesus numa esquina conversando com uma prostituta? Fala comigo. Sim ou não? O que passaria na tua cabeça? Hã? Fala, crente. O que passaria na tua cabeça? É Jesus. Quem está lá é Jesus, falando com a prostituta. O que você pensaria, irmã Eunice? Hã? Salvá-la. Você conseguiria... O que você pensaria se visse o pastor Washington conversando com a prostituta na esquina? E vocês? Só que Jesus não está na esquina, ele está na beira de um poço. Água fresquinha. Imagina o pastor William sentado na beirada da praia de Copacabana, tomando a brisinha, e uma prostituta do lado dele. O que você pensa? O que você pensa, Marcela? Tá imaginando? Você tem que mergulhar ele na praia. Então, existem muitos preconceitos dentro de nós. Ou não existem? Uma moça hoje cristã, ela não pode estar conversando com um rapaz na igreja que os preconceituosos pensam assim, tá dando em cima, tá paquerando. Hoje, 2 mulheres não podem conversar. Eu, particularmente, eu faço de tudo, eu tento evitar, mas eu sou pastor. A minha esposa, misericórdia, coitada, às vezes eu chego em casa com marca de batom aqui, te abraça. As mulheres não usam Mary Kay, a gente vai abraçando, solta tudo no terno. Entendeu? Eu não sei se acontece isso contigo, pastor William. Já encontrou alguma marquinha, Marcela? Você imagina as desequilibradas, não tratadas, não curadas, os não curados, os não salvos, os não redimidos, como que se comportam? Então Jesus faz o seguinte, vou tratar vocês primeiro, quando vocês voltarem aqui, a obra já vai ter sido realizada. Quando vocês voltarem aqui, ela já terá sido regenerada. E aí Jesus começa a bater papo com a mulher. Presta atenção, estou terminando. Aí a mulher vem, Jesus fala, me dá de beber. Jesus perguntou se ela era prostituta.
Jesus perguntou se ela teve 300 maridos. Jesus perguntou se ela era uma trambiqueira. Jesus só pediu o que para ela? O que ela tinha que fazer? Só isso. Mas o que ela fez? Leia o texto. Leia o texto. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Vê que Jesus não tem problema nenhum em conversar com ela. Mas ela, a religiosidade, a cultura que está nela, faz ela explodir e já põe para fora a religião. Você tem que pedir a Deus maturidade para evangelizar pessoas, para falar do amor de Deus para as pessoas. Porque quando você começar a falar a verdade bíblica, a primeira coisa que vai pular para fora é a religião. A religião vai saltar dos poros. E Jesus fala assim, vamos lá, versículo de número 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o que, igreja? Água viva. Alguém sabe onde se encontra a água viva? Onde? Só o Espírito de Deus. Essa água aqui está falando de salvação. Essa água viva aqui é salvação. Só isso. Não pode usar água viva aqui para falar que não, essa aqui é salvação, tá? A água viva aqui está falando de salvação e o próprio contexto vai mostrar isso. O próprio contexto revela isso. Só ler. Olha o que Jesus está falando para essa mulher. Se você soubesse quem sou eu, tu me pediria, eu te daria uma água que ninguém pode te dar. Eu te daria algo. Olha que detalhe, né? Que eu não posso deixar de falar isso aqui. O mesmo acontecimento que aconteceu com Nicodemos acontece com ela. Só que duas pessoas diferentes. Nicodemos, inteligente, príncipe de Israel, um cara rico, mas precisava da graça salvífica. Mulher samaritana, perdida, discriminada, abandonada, mas precisava da graça salvífica. Não existe classe, meu irmão. Tanto rico como pobre, tanto aquele que é elitizado como aquele que é marginalizado, precisam da graça salvadora. Não tem como explicar. A pergunta é: a mulher entendeu o que Jesus falou para ela, Tatiana? Ô igreja, Júnior, você que gosta de... A mulher entendeu o que Jesus falou para ela? Sim ou não? Alguém que já entendeu o que Jesus tem falado para você? Sim ou não? Já entendeu, Adriano? Jesus está falando para ela de vida eterna. Diga, vida eterna. Nós estamos aqui igual uns malucos. Ei, pastor William, vem Diogo, vem Cíntia. O tempo todo, gente, é vida eterna. Você que está aí no YouTube aí me assistindo, é vida eterna. O tempo todo, é vida eterna. É vida eterna. É vida eterna, é céu. É vida eterna. E o povo está... Vida eterna. Vida eterna. Céu. O que Jesus está dizendo para ela é sobre céu, salvação, regeneração, transformação de dentro para fora. Sabe o que aconteceu com ela? Com essa igreja aqui que precisa ser resgatada? Não entendeu. Por que as pessoas não estão sendo resgatadas? Porque elas não entendem. Por que os outros estão perdidos? Porque não são tratados. Por que existe tanto preconceito na igreja? Porque não há um culto doutrinário, de ensinamento puro. Por que a outra tem que ser resgatada? Porque nós falamos e ela fica pensando que é entretenimento. Não é entretenimento. Não, o pastor falou no culto e eu vou conseguir, eu vou vencer. Não!
Jesus não está falando de vitória, como eu preguei lá na inauguração, de terra. Ele está falando de céu para ela. Só que ela não entendeu, como muitos de vocês ainda não entenderam. Alguém está me ouvindo? Essa mulher aqui, ela quer o bel prazer dela. Ela, como Jesus fala em água viva, ela o quê? Jesus cita aqui, gente, Jeremias capítulo 2. Ele está citando, mostrando para a mulher assim, ó, vocês, o povo de vocês, me abandonaram, os desobedientes, lá atrás, mas eu estou aqui para botar tudo no lugar. Eu sou aquele que uno o que foi dividido. O único que tem o poder de juntar o que está separado é Jesus. Está conseguindo entender? Só Ele. Só Ele vai colocar a igreja no devido lugar. Mais ninguém. E eu vou terminar lendo aqui, que já são 8 horas. Há muito tempo. Versículo de número 11. E respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui fazer o quê? Ela está preocupada, sabe com o quê? Ficou um silêncio aqui na igreja. Graças a Deus. Senhor, se tem um jeito de eu não ter que vir aqui buscar água, eu quero. A ser confortável, vou poder ficar em casa dormindo até meio-dia. Né? Jesus não está falando de nada de cômodo. Ele não está falando de comodidade não, igreja. Você está conseguindo ouvir? Ele está falando de salvação. Nada de comodidade. Mas ela quer comodidade. Olha o que Jesus disse. Olha que encontrei um homem que vai me dar tudo que eu preciso. Encontrei um homem que vai me dar descanso. Encontrei um homem que vai me dar sossego. Tudo que eu preciso esse homem tem. Então me dá. Eu não quero mais voltar aqui, sol de meio-dia na cabeça. Jesus, que livramento. Me dá logo para que eu não tenha que voltar aqui. Aí Jesus viu que ela não entendeu. Quando a pessoa não entende sobre as coisas espirituais, aí Jesus vai nas coisas naturais e fala na cara. Aí ele vai na cara, aí ele fala assim, já que você não conseguiu entender numa metáfora, eu vou usar aqui, na tua língua, vai chamar teu marido. Amém? Aí ele fala na cara. Aí a mulher, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Como é que ele sabe disso? Aí Jesus fala assim, vai chamar o teu marido. Aí ela, eu não tenho marido. Disseste bem. Você teve 5 maridos. Quantos maridos? Maridos mesmo ou maridos ídolos? Ava, Cuta, Sefarvaim, Babilônia, Ramate, 5. Lembra que eu mandei você contar? Olha que eu também fiquei batendo cabeça com isso aqui, tá? Falei, deixa eu estudar para não falar heresia, você vai para o YouTube. Aí até falei com o pastor William, veja que Jesus coloca no passado, tiveste. Esses 5 maridos está no passado. E o que tens agora, esse que tens agora não é teu, esse era o marido físico, que também não era dela. Sabe o que Jesus está falando para ela? Conheço vocês, desde quando vocês se dividiram. Conheço vocês desde quando vocês eram um. Tá? Conheço a história de vocês, muito tempo. Foi a mim que vocês abandonaram, a água viva, o único que salva. Vai lá chamar teu marido. Aí a mulher ficou desesperada.
Vamos ler o texto aqui para terminar o culto. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Versículo 16. E disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus está falando para ela assim, ó, presta atenção, eu encerro aqui. O que você precisa, só eu posso dar. Aí os olhos da mulher se abrem. Porque até os samaritanos esperavam o Messias. Porque a própria mulher vai dizer, quando o Messias vier, quem falou para ela sobre o Messias? Onde é que essa mulher leu sobre o Messias, se os samaritanos só acreditavam no Pentateuco? Se os samaritanos não acreditavam nos canônicos, só no Pentateuco? Como? Quem? Onde eles viram o Messias? Jesus está em todo o Antigo Testamento. Você vai encontrar uma tipologia de Cristo. Até os samaritanos. Aí Jesus aparece e ela fala, quando ele chegar, Jesus diz, sou eu que falo contigo. Às vezes há uma necessidade de a gente rasgar o verbo com você, para ver se você entende. Nós procuramos palavras mais apresentáveis, né? Não mais agora que a gente está lá, somos youtuber, não é isso, João? A gente procura palavras mais, mas tem horas que não dá, que parece que a igreja está no fantástico mundo do Bob, viajando. Tem gente que parece que nem cristão é. Tem gente que frequenta mais o shopping do que vem à igreja. Pega a frequência da pessoa, 30 dias no mês, ela então bota lá, 20 dias no shopping, 2 dias no culto. 5 dias lendo a Bíblia, 25 dias lendo jornal e mensagens no Facebook. Ele está falando de salvação com a igreja, que tem que ser resgatada, tratada. E só tem uma coisa que faz isso, verdade, tá? Nós vamos usar metáforas, se você não entender, vai ser verbo rasgado. Está me ouvindo? E nós não temos medo de falar não, hein? Nós falamos. Tanto eu como o pastor William, quem estiver pregando aqui tem que falar, tem que falar. Sem medo. Ai, me ofendeu. Você ofende a Deus o tempo todo com o seu pecado? E você acha que a verdade está te ofendendo? Vamos ficar de pé.